Boa noite, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Na medida do possível, eu espero que muito bem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre profissionalismo, mercenarismo ou egocentrismo. Nós vivemos em uma era em que, hoje, para que você se dê bem, para que você se destaque, para que você tenha um protagonismo na sua área, naquilo que você escolheu ser, na sua profissão, você precisa ser um profissional de destaque de acordo com as suas habilidades e as suas competências. Mas hoje nós temos um conceito diferente de habilidades, de competências. Na verdade, o mercado de trabalho hoje em dia, ele exige de você competências que anteriormente eram mais irrelevantes, como por exemplo, um bom currículo. Antigamente, um bom currículo era um currículo anteriormente, né? Não alguns anos atrás, um bom currículo era um currículo em que um bom currículo era um currículo em que você apresentasse inúmeros cursos, né? Cursos, enfim, algumas habilidades de comunicação. Se você tem por exemplo, se você tem um curso de graduação, pós-graduação, enfim, vários cursos, vários, como eu posso dizer, atividades extracurriculares, trabalhos voluntários, né? Tudo isso pesava muito no currículo antigamente. Hoje, as empresas elas prezam mais por competências e habilidades que são um pouco diferentes. Não que essas habilidades não são consideradas, né? As empresas não considerem mais essas habilidades, né? Elas são relevantes, elas são expressivas, né? Elas são notórias. Porém, hoje em dia, as empresas visam mais habilidades pessoais, habilidades comportamentais, como por exemplo, inteligência emocional. O que conta hoje, o que pesa mais hoje em dia é a inteligência emocional. Entretanto, o que é muito estranho nós observarmos hoje nas empresas, estranho não, o que é meio contraditório é que as empresas elas exigem do profissional, exigem desse profissional essas habilidades, né, como eu disse, comportamentais, como por exemplo a inteligência emocional, mas também elas exigem que você tenha um bom currículo, boas referências, enfim. Você pode ter essas boas referências e essa inteligência emocional, mas para que a empresa veja que você tenha realmente essas habilidades, ela te submete hoje em dia a uma experiência de 3 meses para saber se você realmente é um bom profissional. Só que o que vem acontecendo no cenário atual é que a exigência dessas empresas é muito grande. Como assim? Antes de você adentrar a empresa e mostrar o seu potencial, a sua capacidade, as suas habilidades, enfim, existe uma série de etapas que você precisa passar, uma série de etapas ali nas entrevistas de emprego. Eles fazem uma análise, uma triagem do seu currículo, julgam às vezes sem uma base sólida, né, uma base realmente consolidada, julgam algo que está no seu currículo antes mesmo de te contratar. Ah, ele tem uma faculdade de direito, por que, que ele enviou um currículo para essa empresa? Qual a intenção? Né? Ah, ele tem uma faculdade de enfermagem, ele enviou o currículo para essa empresa. Ah, ele tem uma faculdade de pedagogia, por que, que ele enviou um currículo para essa empresa? Né? Só que as empresas se esquecem que hoje em dia muitas pessoas vão enviar currículos e que muitas delas têm graduação, né? Que não necessariamente por elas terem graduação elas vão atuar na sua área, né? Ah, mas de repente se essa pessoa, e se surgir a oportunidade dessa pessoa atuar na sua área? É um risco que a empresa vai ter que correr, não é? Mas vamos lá. Então existe uma série de exigências. E eles fazem a entrevista. Na entrevista eles
não sei quais são os critérios que as empresas exigem que você mostre a elas ali na entrevista para que elas possam te dar uma oportunidade de fazer parte da equipe. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito comunicativa, comunicadora, né? Eu sou um bom ouvinte, enfim. Ah, e quando você conta um pouquinho da sua história, eu não sei qual é a base que a empresa tem, na verdade, qual é o critério que a empresa usa para poder te contratar ou te dispensar de um processo seletivo. Ok, você passou no processo seletivo. Estou dentro do trabalho. Agora eu sou um profissional contratado, um profissional que vai mostrar todas as minhas competências. Mas e se você demonstra suas competências, se você demonstra que você é um bom profissional, que você tem potencial para ser aquilo que você escolheu ser, muitas empresas, por incrível que pareça, elas ficam com medo desse profissional que se destaca, que se torna um protagonista do daquilo da profissão que ele escolheu ser, né? Então entra aí um egocentrismo, talvez. Não, eu não quero que ele se destaque tanto. Ele pode futuramente causar problemas para a empresa, ele pode trazer inúmeros problemas para a empresa e isso não é interessante para nós. Ou não, a gente precisa moldar esse profissional para que ele seja realmente um excelente profissional aqui dentro da empresa. Entra a questão do egocentrismo, de você não querer que o outro se destaque, ou a questão do mercenarismo também, que entra a questão da disputa entre profissionais. Por exemplo, se você trabalha numa empresa em que você tem que vender, uma empresa de vendas, e você tem que bater metas, né? E aí o seu colega de trabalho vendeu X dia, sei lá, ele vendeu 5.000 de um produto daquela empresa e você vendeu 3.000. E aí ali começa uma disputa, né, de que, eu sou melhor que você, eu vendo mais do que você. Não diretamente eles vão dizer isso, mas eles dizem, eu vendo mais do que você, eu sou melhor do que você, eu consigo bater a meta, você não consegue. A pessoa até consegue, mas ela não vende tanto quanto o outro colega. Isso significa que essa pessoa é menos profissional? Não. Às vezes ela só precisa desenvolver uma competência que está morta, uma competência que está ali é, escondida. Mas as empresas não enxergam isso, né? Porque elas querem o quê? O lucro, elas querem faturar, então entra a questão do mercenarismo. Então, será que é legal atuar assim? Será que é legal essas empresas trabalharem dessa forma? Voltando para a questão do egocentrismo, existe também, como eu te disse, como eu disse a vocês, a questão do profissional, que ele é competente, que ele sabe fazer, mas ele só precisa desenvolver algumas áreas. Por exemplo, se ele tem potencial para uma determinada área, né? Mas se esse profissional não recebe algumas instruções, se ele não, se não existe um outro profissional ali que é mais experiente para dar uma instrução, para dizer não, olha, aqui a política da empresa funciona dessa forma ou funciona da maneira X, Y, Z, né? Esse profissional ele pode se destacar, ele pode se tornar um grande profissional, um grande protagonista, mas as pessoas por se basearem, não, por se pautarem, né, no seu e por, né, não só por se pautarem, mas para preservarem o seu egocentrismo ou o seu medo de ter que competir com um outro profissional, elas acabam não falando nada e deixando o profissional à deriva para que ele, de repente, até mesmo venha a se colocar em situações comprometedoras e que podem fazer com que ele venha a ser desligado da empresa, né? E isso é muito ruim, porque a empresa acaba perdendo um grande profissional, né? Então, assim, o que hoje em dia o que uma pergunta que eu
me faço assim, o que, que as empresas realmente elas esperam? Elas esperam do profissional um bom currículo, um currículo agradável, um currículo que realmente chama atenção, um currículo bem feito, ou elas e de repente elas resolvem, essas empresas resolvem contratar esse profissional para fazer uma experiência, né? Porque para que elas possam ver o protagonismo desse profissional, ele precisa passar pela experiência. Ou elas preferem não contratar julgando ali o currículo apenas e talvez não vai se destacar, não tá agradável, não sei, de repente, que nem no meu currículo, por exemplo, eu tenho uma experiência de 4 meses, 3 meses, 4 meses em uma empresa, não dei certo por vários N motivos, que até hoje eu não consigo entender os motivos reais pelos quais eu fui desligado. Apesar de ser um bom profissional, eu me considero um bom profissional. Mas, como eu disse, né, não basta ser um bom profissional, você tem que ter uma inteligência emocional. Mas para você desenvolver a sua inteligência emocional, você também precisa de algumas instruções. Só que tem algumas empresas em que certos profissionais não vão te ajudar com isso. Você precisa descobrir por si só, e isso é muito ruim, né? Então, o que pesa mais hoje em dia? Um currículo agradável aos olhos ou a inteligência emocional, as habilidades e as competências pessoais? Digo, né, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você sabe demonstrar, aquilo que você sabe expressar. O que que vale mais, né, para essas empresas? Porque se o que vale mais são as competências emocionais, então você precisa contratar esse profissional para saber como vai ser o protagonismo dele. Agora, se você se pautar, se basear apenas no que está no currículo, também não tem como você saber se essa pessoa vai ser um excelente profissional ou não, porque existem N tipos de currículos com N tipos de profissionais com N capacitações, né? Com diversas capacitações, com diversas qualificações. E aí você precisa dar uma oportunidade para esse profissional para que ele possa demonstrar realmente as suas competências, quem ele é. Lembrando que profissionais cometem erros, tá? Uma dica que eu dou para as empresas. Lembrando que os profissionais também cometem erros. E que um erro não significa que ele será uma pessoa sucessora de erros, que vai cometer erros consecutivos. Não é verdade? Né? Porque tudo hoje é muito... Eu percebo que as empresas hoje elas são muito rígidas até demais em relação a isso. Então, assim, mais flexibilidade, saber filtrar o profissional mercenário, aquele profissional, né, que se enquadra dentro do mercenarismo, e aquele profissional que se enquadra dentro do egocentrismo e que não deixa o outro amigo ser um protagonista, ou realmente observar se a empresa deseja ter um profissional, se essa empresa realmente quer ter profissionalismo, quer profissionais, realmente quer uma empresa que se destaca pelo seu profissionalismo e que tenha colaboradores protagonistas e que fazem realmente a diferença. Espero que tenha ficado claro esse vídeo e até a próxima. Vou montar algo aqui, pretendo voltar a fazer vídeos, alguns vídeos diferentes, né? Mas é isso. Espero que você tenha gostado e uma boa noite para todos vocês. Até mais.